Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell para mais uma videoaula, tá? Vocês aí do 8º ano com certeza já devem estar com seu livro novo para esse segundo bimestre. Espero aí que essa pandemia acabe logo e a gente volte para a sala de aula, porque realmente eu estou precisando de ver alunos, tá? Não só aqui por vídeo, que realmente eu já estou meio cansado disso. Mas enquanto a gente não volta, a gente vai ficando por aqui, né? Então vamos lá. Vocês pegaram o livro de vocês e a gente vai ver o impacto, né, que a Revolução Industrial vai ter no mundo do trabalhador, tá? Porque tudo é muito novo. A Revolução Industrial, com a industrialização, o que vai acontecer? Esses trabalhadores, por causa do cercamento, né, que a gente discutiu nas últimas aulas, que é quando as terras que vão ser cercadas mesmo lá na Inglaterra, e esses pequenos proprietários de terras eles vão ter que vir para os grandes centros urbanos, tá? E eles chegando aqui nos centros urbanos eles vão entrar no mercado de trabalho das indústrias, tá? E quando eles entram nesse novo trabalho que está acontecendo, que tudo é novo, não existe leis trabalhistas, tá? Não vai existir lei trabalhista. Então, vai ser o quê? Uma burguesia explorando a mão de obra, certo? Desse trabalhador. E vai nascer uma nova classe social, que é o proletariado, tá? Então, o que vai acontecer nisso tudo? Vai chegar uma hora que o pessoal não vai aguentar e vai começar a reclamar. E com razão, tá? Para vocês terem uma ideia, o trabalhador, como eu tinha falado anteriormente, como eu tinha falado anteriormente na Revolução Industrial, né, a exploração dessa mão de obra, tá? Então vão aparecer alguns pensadores nesse momento aí histórico, tá? Primeiro, vamos ter, por exemplo, o ludismo. Ned Ludd, tá? É um camarada que trabalha nas fábricas e o termo do nome ludismo vem do nome desse trabalhador que começa a falar que a máquina é a principal culpada por essa crise no essa crise que está acontecendo nesse ambiente de trabalho, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai pregar para destruir as máquinas, falando que ela é a principal culpada. Outra coisa também vai ter a Carta do Povo, tá? Que é o cartismo, que vai ser uma carta na qual os trabalhadores vão fazer reclamando da exploração que está acontecendo com eles. Que explorações são essas? Por exemplo, o camarada às vezes trabalhava 16 horas por dia, não tinha direito a férias, caso ele se machucasse na fábrica, ele não tinha nenhum seguro em relação a isso, e ele era desligado da empresa, botava outro no lugar dele e assim ficava por isso mesmo, tá? Não tinha férias remunerada, então tudo isso vai fazer que esses trabalhadores comecem a pensar que, no caso do ludismo, certo, que as máquinas são culpadas, ou por exemplo, no cartismo, que eles tentam sensibilizar aí essa burguesia que explora essa mão de obra. Então o que vai acontecer? Vai aparecer alguns movimentos. Entre eles vai ser o socialismo utópico. O socialismo utópico, ele achava que um dia o burguês, né, o burguês e o proletariado ficariam na mesma linha na sociedade, tá? Então, só que isso, como é uma utopia, né, isso com certeza era impossível de acontecer, tá? Que o burguesia e proletariado na mesma classe social. Não rola. Mas aí vai aparecer o socialismo científico. O socialismo científico vai ser pregado por Karl Marx, tá? Que você já deve ter ouvido falar, e Hegel. Esses dois pensadores, esses dois filósofos da época, do final do século XIX, tá? Eles vão falar que o empregado ele não pode ser explorado, tá? E outra,
com o futuro vai surgir nessa classe trabalhadora de proletariado, vai tomar o poder e tudo vai pertencer ao Estado. Então vai ser um Estado na qual quem vai estar no poder é o proletariado, é o trabalhador, tá? E acabar com a dominância dessa classe burguesa, tá? Então aí está a diferença, tá? Socialismo utópico, eles achavam que os dois, né, as duas classes sociais ficariam na mesma linha ali. Já no socialismo científico, pregado aí por Karl Marx, vai dizer o quê? Que vai ser a dominação, é uma dominação de uma classe sobre a outra, no caso a burguesia sobre o proletariado. Então vai ser uma revolução que vai ter e o proletariado vai tomar o poder e aí o que vai acontecer? Vai ser o proletariado no poder com tudo pertencendo ao Estado e acabando com a classe da burguesia, tá? Outra coisa também que vai surgir nessa época, os pensamentos, vai ser o anarquista, tá? O anarquismo, muitas vezes o pessoal pensa, o cara é anarquista porque ele quebra, faz isso e aquilo. Não, o pensamento anarquista não é bem isso. O anarquismo, ele prega o quê? Que não existe um Estado, tá? Então, cada um dentro da sociedade sabe a sua responsabilidade, tá? Então, numa classe anarquista, que também é uma coisa que não tem como dar certo, porque o ser humano ele não tem essa coisa assim de cada um tem que fazer a sua parte, tá? Não tem como funcionar. Tem empresas, por exemplo, que pregam esse sistema anarquista, na qual cada empregado dentro da empresa sabe a sua colocação, tá? Tem empresas, por exemplo, o cara chega às 10 horas da manhã, aí começa a trabalhar e tira uma sonequinha, aí depois vai lá, trabalha mais um pouquinho, sai mais cedo, às vezes ele sai mais tarde, ele fica à vontade para trabalhar no seu próprio tempo, mas ele tem que cumprir as suas funções que ele sabe dentro daquela sociedade, daquela empresa, tá? Tem algumas empresas que adotam isso, mas tem gente que não pode, não consegue se adaptar a isso, precisa de regras, tá? E quando não tem regras, aí vira uma anarquia, que nem o pessoal fala, tá? Então não esquecendo aí, tá? O trabalhador, ele vai sofrer muito, tá? No início da Revolução Industrial, porque esses trabalhadores não têm leis nas quais eles possam ser protegidos, tá? Outra coisa também que eu esqueci até de falar é que eu falei que os trabalhadores eram explorados. Mas incrível que pareça, uma mão de obra vai ser muito explorada, vai ser a mão de obra da mulher, tá? Porque a mulher, a mão de obra dela era bem mais barata do que do homem. Tanto é que muitas empresas estadunidenses, inglesas, vão contratar muitas mulheres, tá? Porque os salários delas são mais baixos, tá? E elas, assim, eles acham que elas não têm direito a nada, só a trabalhar. Tanto é que tem o 8 de março, que é o Dia da Mulher, que foi uma fábrica estadunidense na qual algumas mulheres vão se revoltar pela exploração que está sendo feito com elas. Então, o dono da fábrica, que antigamente era o seguinte, gente, tudo era problema de polícia. Se caso um trabalhador fosse reivindicar, certo? Se ele fosse reivindicar, o que acontecia? Quando ele fosse reivindicar, e isso, o patrão achando que estava prejudicando a empresa, chamava a polícia. Então, incrível que pareça, trabalhador era caso de polícia, tá? E no caso dessas mulheres, como eu estava falando no 8 de março, tá? Vai acontecer numa fábrica lá nos Estados Unidos, a qual as mulheres se revoltam como elas são tratadas, como elas são exploradas. Então elas são colocadas todas dentro da fábrica, eles trancam as portas da fábrica e coloca fogo. E essas mulheres morrem queimadas, tá? Apesar de ser uma data na qual tem homens que levam flores para as mulheres, bombons, presentes, que for, mas na realidade essa data é uma data comemorada como Dia da Mulher, mas no sentido de luta. Da luta da mulher para conquistar o seu espaço.
tá? Então vamos lá. Outra coisa que vai surgir, que eu esqueci de falar, vai ser os sindicatos depois dessa carta do cartismo, tá? Vão começar essas pessoas se organizarem, tá? E começam a reivindicar os seus direitos, principalmente quando eles fazem greve, tá? Aí que vai começar aquela coisa, o trabalhador para de trabalhar, enquanto não acertar nossas reivindicações, vocês não vão ter o trabalhador para vocês, tá? Claro, se a gente botar nos dias de hoje, os trabalhadores conquistaram muitas coisas, tá? Muitas coisas mesmo. Por exemplo, se a gente for falar do Brasil, nós temos aqui carteira de trabalho, um salário mínimo, tá? Coisa que naquela época eles não tinham um salário fixo. Às vezes o salário deles naquela época era tão ruim que não dava nem para alimentar uma pessoa, e normalmente o cara tinha família, tá? Hoje nós temos horários conforme a cada profissão, mas normalmente o cara que trabalha numa indústria é 8 horas de trabalho, tá? Então, direito a férias, caso o cara fique doente, ele é remunerado, certo? Quando ele estiver doente, quando ele ficar bom, ele retorna, tá? Tem férias remuneradas, então todos esses direitos hoje nós temos, mas naquela época ninguém tinha direito a nada, tá? É que nem um amigo meu falando, brincando. Naquela época, o trabalhador tinha direito de não ter direito. Era o primeiro direito dele, é de não ter direito. Mas esses direitos vão ser conquistados, principalmente por alguns pensadores como Karl Marx, no socialismo científico, o socialismo utópico. Claro que teve alguns pensadores que foi aproveitado alguma das suas ideias, mas dentro dessa utopia deles a gente sabe que essas classes sociais nunca vão ser iguais perante a sociedade, sempre tem aquela classe dominante dominando o trabalhador, tá? E anarquismo, como eu falei também, é um sistema na qual não tem Estado. Acredito que também é um tipo de sistema que não daria muito certo não, tá? Então, aqui vocês entenderam, tá? Então, para a gente não parar, tá? E vocês hoje vão fazer aí os exercícios das páginas desse capítulo, que vai... mas por favor, façam só as múltiplas escolha hoje, tá? E deixo as discursivas para a próxima aula, que aí eu vou corrigir, tá bom? Então tem a página 25, 26, 27 e 28. Então vocês façam essas questões aí, mas só as múltiplas escolhas, tá? E depois a gente corrige, tá bom? Então tá, pessoal, até daqui a pouco para a gente corrigir esses exercícios. Um abraço!